Afinal de contas, quem faz o que no condomínio? É síndico, é garantidora, é conselho fiscal, é zelador, é administradora? Vamos ver isso aí? Essa é uma dúvida bastante comum nos condomínios. E a nossa intenção hoje é deixar bem claro para vocês de quem que é a responsabilidade de cada coisa dentro do condomínio. Por que é importante saber isso, primeiro de tudo, né? Porque já vi várias vezes acontecer, né? O pessoal querer resolver um problema, mas está tentando resolver da forma errada. Muitas vezes o problema está lá no zelador do condomínio e o pessoal quer trocar o síndico, ou o problema está em alguma regra, em alguma questão da própria administradora, o pessoal querer trocar o zelador, trocar o síndico, trocar a administradora, por algum outro elemento aí do mundo condominial, do dia a dia condominial, que está causando o desconforto, né? Então, muitas vezes as pessoas se confundem sobre qual é a responsabilidade de cada um e, nesse ponto, tentam resolver de forma errada. Então, a gente quer deixar bem claro aqui para vocês o que é a responsabilidade de cada um, para vocês, quando ficarem com dúvida, né? Putz, está acontecendo esse problema aqui no meu condomínio. Como eu sei de quem que é a responsabilidade por resolver esse problema? E por primeiro, a gente vai falar sobre a relação síndico e administradora, que eu acho que é a mais confusa de todas. O síndico ele é o responsável legal pelo condomínio, certo? É ele que toma todas as decisões, né, que ocorrem lá no dia a dia do condomínio. A administradora não tem decisão sobre questões do condomínio. Por que não? Porque a administradora é uma empresa que presta serviços de suporte à administração, suporte aos condôminos, né, que oferece soluções condominiais para que essa gestão desse síndico seja melhor. Mas ela não atende só o síndico, ela atende também os condôminos, ela atende os funcionários do condomínio. Então, os serviços da administradora são serviços administrativos que estão relacionados à gestão. O Código Civil diz o seguinte, artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio. Veja que a Assembleia escolhe o síndico para administrar. A administradora, ela não é uma empresa que tem essa função, apesar do nome, né? Esse nome vem de uma diferenciação de uma simples contabilidade. Então, antigamente, os contadores faziam os serviços contábeis, né, do condomínio ali e acabaram evoluindo os seus serviços, entregando mais serviços e por isso eles mudaram a nomenclatura do que eles fazem para se diferenciar no mercado. Com esse nome, administradora, veio muitas dúvidas com relação à função, né, de uma administradora. E o Código Civil também prevê como que vai funcionar essa relação aí de síndico e administradora. Então, diz lá no artigo 1348, logo depois de citar as atribuições do síndico, vai dizer o seguinte: o síndico pode transferir ao outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário na Convenção. Importante, apesar do nome administradora de condomínios, a lei dá ao síndico a função de administrar o condomínio. E a ele recai toda a responsabilidade legal sobre isso. Então, as decisões são sempre dele. Para explicar usando um contexto diferente, eu vou usar o exemplo de uma loja de roupas. Imagina que você tem uma loja de roupas e que você não entende muito bem como funciona a parte financeira da loja, mas você é muito bom em vender. Então você vai lá, abre o seu CNPJ e pensa assim, eu não quero me preocupar com essa parte de financeira, de cobrar meus clientes, eu quero só me preocupar com vender. E só vou fazer as compras e as vendas e toda a parte financeira, a parte burocrática. Eu vou contratar uma outra empresa que vai fazer para mim. Mas como a empresa é minha, eu que tomo as decisões. Então essa empresa que você contratou para fazer a parte financeira da tua loja, ela vai fazer os lançamentos, vai gerar relatórios, vai disponibilizar informações para que você possa tomar a melhor decisão enquanto proprietário da loja. E da mesma forma funciona a relação síndico-administrador. O síndico tem toda a responsabilidade legal sobre aquilo que tem que acontecer no condomínio. E por mais que ele seja um excelente síndico e tenha muito conhecimento, ele vai precisar de ferramentas mais potentes, né, para que o condomínio dele seja bem administrado. A administradora possui sistemas, possui ferramentas que possibilitam essa excelente gestão do síndico. Por exemplo, a emissão de boletos, a cobrança dos inadimplentes. Então são vários itens que o síndico sozinho teria muita dificuldade de dar um bom resultado para o condomínio, ou ficaria muito caro para o condomínio ter acesso a essas ferramentas diretamente. Então você terceiriza uma parte da função administrativa para a administradora para que esse serviço seja feito com mais eficácia. Para ficar ainda mais claro, a gente vai dividir aí em duas tabelinhas as responsabilidades ali do síndico e da administradora, mais ou menos nas mesmas questões. Então, com relação às decisões, o síndico é quem toma as decisões. A administradora, ela presta assessoria ao síndico para que ele possa tomar uma boa decisão. Mas, no final das contas, a decisão é dele. O síndico, ele decide as pautas e convoca as assembleias. A administradora elabora documentos como editais de convocação e atas. O síndico autoriza as compras e a administradora faz as cotações.
O síndico decide pela aplicação das penalidades. É ele, no final das contas, que vai dizer: aplica uma multa. A administradora envia a notificação e faz a aplicação dessas advertências através dos seus sistemas de comunicação com os condôminos. O síndico dá ordens aos funcionários, é ele que manda ali no que o funcionário tem que fazer, controla se o funcionário está chegando no horário, se ele está executando o seu trabalho de acordo com o que é previsto, o que é esperado dele. A administradora faz a folha de pagamento e toda a parte de contabilidade. O síndico decide pela execução judicial dos inadimplentes, mas a administradora é que faz toda a cobrança dos inadimplentes e organiza os documentos também para a prestação de contas. O síndico representa o condomínio na justiça. Se tiver uma audiência, alguma ação movida contra o condomínio ou pelo condomínio, é o síndico que vai lá na frente do juiz fazer a representação do condomínio. A administradora dispõe de ferramentas para reservas, boletos, reclamações, para que fique tudo registrado, para que seja tudo transparente. O condomínio pode fazer tudo isso sozinho, porém fica muito mais difícil controlar em planilhas informações que não são tão acessíveis assim ou de forma menos profissional. A administradora faz isso de uma forma muito mais prática, intuitiva para o condômino e os registros são mais perenes. O síndico confere e aprova os serviços financeiros da administradora. Então, a administradora é quem faz, na maioria das vezes, né, no nosso caso, quem faz os pagamentos, que faz a movimentação bancária do condomínio e também registra os lançamentos de contas pagas no condomínio para que depois seja feita a prestação de contas. Mas tudo isso é feito sob supervisão do síndico. O síndico tem acesso à conta o tempo todo, o síndico tem os relatórios financeiros que aparecem no aplicativo do síndico são muito mais aprofundados para que ele tenha acesso a informações como inadimplência, como as arrecadações, se o dinheiro do condomínio é suficiente para pagar as despesas, a previsão orçamentária. Então ele tem acesso a tudo e ele tem esses acessos também por conta que ele responde civil e criminalmente pelos seus atos enquanto síndico. A administradora tem um contrato e esse contrato tem funções definidas. Essas funções são as quais ela responde. Então, se a administradora tem um contrato de que ela vai fazer a cobrança dos inadimplentes, está lá a responsabilidade dela sobre aquele contrato. Nenhum condômino pode acionar a administradora na justiça por uma responsabilidade do síndico, porque ela não é quem toma a decisão, ela não é quem administra o condomínio, é o síndico. Então, é importante que os condôminos entendam que o contrato da administradora é com o CNPJ do condomínio. Então, só o condomínio pode acionar na justiça a administradora caso tenha havido alguma irregularidade. A verdade é que um condomínio tem mais sucesso quando um síndico é bom e uma administradora é boa. Só um dos dois acaba dando problema, né? Se o síndico for excelente, mas a administradora não cumprir com aquilo que ele pede, não vai dar certo. Se a administradora for muito boa e orientar o síndico muito bem, mas o síndico não segue suas orientações ou não usa suas ferramentas, também tende a dar errado. Além do síndico e da administradora, também existem outros fatores que influenciam no resultado de um condomínio, como, por exemplo, a construtora, né, ou a construção, o formato de construção. O próprio clima interfere no resultado do condomínio, muitas vezes atrapalhando, né, as chuvas, enfim, alguma coisa fora do padrão. A estrutura escolhida para atendimento daquele condomínio pelos profissionais. Pode ser que o condomínio tenha uma portaria terceirizada, pode ser que a portaria seja remota, pode ser que a portaria seja autônoma, pode ser que o condomínio nem tenha nenhuma opção de portaria, pode ser que o condomínio tenha zelador, faxineiras, e tudo isso precisa ser bem administrado e cada um vai ter a sua função ali. O conselho fiscal também é muito importante, conselho fiscal e consultivo, muitas convenções vão exigir ali. A própria convenção do condomínio, porque o condomínio é entregue e é feita uma convenção do condomínio. A própria convenção do condomínio é algo que pode interferir diretamente no resultado do condomínio. Por quê? Porque ali vai estar descrito como que vão ser feitas as eleições, como que vão ser feitas as convocações, as assembleias, como que vai ser feita a divisão dos valores, e tudo isso, se for mal feito, vai interferir no resultado do condomínio. E às vezes as pessoas estão insatisfeitas com uma regra que está na convenção, tentam mudar a administradora, tentam mudar o síndico, tentam culpar alguém envolvido com a administração por uma coisa que o condomínio herdou. Isso é muito comum também. Outro elemento muito importante tem ajudado aí muitos condomínios é a garantidora. A garantidora de crédito é uma empresa que adianta os valores que o condomínio tem para receber. Ela compra o direito de receber esses valores e ela cobra, né, um valor ali de uma porcentagem, geralmente entre 2% a 5% do valor do condomínio, para ficar com essa responsabilidade de cobrar esses inadimplentes. Também a garantidora é um fator que influencia no resultado do condomínio, porque a administradora vai gerar os boletos, o síndico vai conferir se está tudo certo, vai ser enviado para a garantidora. A garantidora vai fazer o repasse para o condomínio. Se ela não fizer o repasse ou se ela não emitir os boletos dentro do prazo estipulado, isso também vai impactar aí em resultado negativo para o condomínio.
o Conselho Fiscal, por lei, tem a atribuição de dar parecer sobre as contas do síndico. Isso é o que está lá no Código Civil. Mas ele também pode auxiliar o síndico nas demandas do dia a dia, né? Algumas convenções e alguns regimentos internos também trazem algumas outras atribuições ao Conselho Fiscal, como, por exemplo, a aprovação de multas. Então é importante ficar atento ao que diz na convenção de cada condomínio para que o Conselho Fiscal saiba qual que é a sua real função. Outra coisa muito importante com relação ao Conselho Fiscal: não é legal que o Conselho Fiscal tome decisões em nome do síndico. Muitas decisões são passadas para o Conselho e o Conselho, às vezes, obriga o síndico a tomar a decisão que o Conselho escolheu, tirando a autonomia do síndico sobre a decisão. Isso pode ser visto de uma maneira mais democrática de tomar a decisão, às vezes o síndico até gosta, vou passar para não ficar, que é a minha responsabilidade. Mas, legalmente, isso não tem valor nenhum, porque o Código Civil atribui o peso das decisões ao síndico, cabe a ele administrar e a ele recai toda a responsabilidade. Então, o síndico precisa utilizar o Conselho Fiscal para dar conselhos, né, sobre a gestão, sobre o dia a dia e também para prestar contas das suas ações. Fazendo isso, ele vai tomar as opiniões do conselho e tomar a sua decisão. O condômino também tem um papel crucial no dia a dia do condomínio. E ele tem direitos e deveres estabelecidos em lei e na convenção do condomínio. O condômino ele tem direito de usar da sua unidade, de usar as áreas comuns e de votar nas assembleias. E ele tem o dever de fazer o pagamento e cumprir as regras do condomínio. Então, muitas vezes, os condôminos, eles acham que tem muito mais atribuições do que isso. Como a lei não atribui a responsabilidade sobre as decisões dos condôminos a eles, fica muito mais fácil a gente dar pitaco e opinar no dia a dia. Mas quando você é o responsável legal e está no lugar do síndico, já é muito mais complicado. Então, eu sempre peço para os condôminos que se coloquem no lugar do síndico, de quem tomaria aquela decisão e ficaria com toda a responsabilidade para si. A decisão é muito diferente quando você pensa dessa forma. Outra coisa que eu sempre sugiro aos condôminos, é que preservem os seus síndicos. Quanto mais o síndico for preservado, quanto mais ele conseguir ter sanidade mental ali para administrar o condomínio dele, melhor vai ser a gestão, né? Lógico, tem casos e casos, né, pessoal? Mas, em geral, existem muitos abusos por parte de alguns condôminos com relação aos síndicos. Já algo que não é uma tarefa fácil, fica ainda mais difícil quando você é pressionado a fazer coisas que não estão ali dentro da sua atribuição legal ou que você não concorda. Então, utilizem-se dos seus direitos de participar e votar da Assembleia, estando quites, e também dos seus deveres ali no condomínio, né, atentando-se aos seus deveres de se manter adimplente e de acordo com as regras. As sugestões dos condôminos devem ser sempre muito bem-vindas pelo síndico. Afinal de contas, eles que vivem o dia a dia ali do condomínio, sabem aonde que a luz está apagando, está piscando, a porta está emperrando, alguma coisa está acontecendo e devem, então, sugerir melhorias para o síndico. Para isso existem ferramentas. A Assembleia ela serve para tomar decisões também, uma decisão que o síndico não tem autonomia para tomar. Então, o síndico, o condômino, ele tem essa atribuição de participar e votar nas assembleias para que, em conjunto, tome a melhor decisão possível para o condomínio. Tudo isso torna o ecossistema condominial muito complexo, porque todos os elementos envolvem pessoas, envolvem regras, leis, e não é nada fácil viver e administrar condomínios. Porém, tem como ser mais fácil se cada um fizer a sua parte, se cada um estiver dentro do seu papel. E aí, você, conselheiro, síndico, condômino, você está fazendo o seu papel? Espero que sim. Conte com a gente para mais informações.